Oi pessoal, estou começando aqui um projeto que há muito tempo estava no meu coração, mas eu vinha adiando. E eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês e, na verdade, também algumas experiências minhas. Não vou estar compartilhando experiências minhas só em relação àquilo que eu passei, mas principalmente o que a palavra me ajudou, né, a decidir, porque basicamente o que a Bíblia tem feito comigo, né, e nesses últimos anos é realmente me dar um norte, né, uma direção do que fazer. E a palavra é a Bíblia, não tem. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens e inspirada por Deus, né? A mão de Deus usou a vida dos homens que estão aí na Bíblia como um verdadeiro lápis, né? Para ser um instrumento ali para escrever essa história, que são fatos de vidas que viveram na presença de Deus e também não viveram na presença de Deus. Uma vez um amigo ateu, na época eu morava em Curitiba, ele falou assim: mas a Bíblia só conta vitória. É muito fácil só ficar contando vitória. Eu fiz: não, você está enganado. A Bíblia tem várias derrotas e principalmente ali no Antigo Testamento, onde o povo hebreu errou muito, né? Desde a saída do Egito e, enfim, continuou errando pelos reis, continuou tendo dificuldade de entender o que Deus estava querendo falar através dos profetas. E até no Novo Testamento também a gente tem esses exemplos, né, de homens pessoas que continuaram errando. Então a Bíblia não é um conto de fada. Tem pecados aqui, mas tem remissão de pecados, né? Que tudo isso se fecha em Jesus, né? A concentração de tudo é Jesus, né? A pessoa do Cristo, né? Então eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra que tocou no meu coração agora, nesse momento, para iniciar esse projeto, né? Que fica aqui em primeira carta que Paulo escreveu aos Romanos. Na verdade, Romanos só é uma única carta, né? Mas é a carta de Paulo aos Romanos. E esse texto é bem conhecido para quem já leu a Bíblia ou já ouviu até uma pregação, ou enfim. É um texto que tocou aqui no meu coração, porque eu creio que ele pode estar despertando outras pessoas. É um texto que sempre me chamou para o despertamento. Eu sei que tem muita gente que está precisando despertar, assim como eu. Então, dessa forma, eu acho que é importante a gente entender qual o momento que a gente está vivendo hoje, né? Tem muita gente dormindo, né? E é um momento de despertar. Então, vou ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 16, tá? Diz assim: Paulo começa, né, externando a razão pela qual, né, ele ama a Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. É interessante que Paulo ele começa fundamentando a razão, né, pela qual ele vai descrever depois tudo que ele vem a descrever aqui em Romanos. Ele começa de fato a bater de frente com as depravações que os gentios daquela época, os gentios
eram as pessoas que não faziam parte da linhagem, né, abraâmica, não faziam parte do povo judeu. Mas através de Paulo, Jesus deixou claro que todo mundo poderia ser alcançado pelo Evangelho, né? Então, antes de bater de frente com tudo que estava acontecendo, com todo tipo de depravação, idolatria, enfim, coisas que estavam destruindo a alma do povo, né? e por assim destruindo a sociedade como um todo, por mais que aparentemente tivesse tudo ok, mas não estava. Paulo já começa fundamentando: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então eu sempre me perguntei assim: por que eu tenho me envergonhado do Evangelho? O que tem me prendido fisicamente nesse mundo, ou mentalmente nesse mundo, ou emocionalmente nesse mundo, para que eu pudesse me envergonhar? Não tem nada que me faça eu ter esse tipo de vergonha. Seria uma timidez, mas timidez por quê? Assim? Então eu sempre me perguntei assim. E muitas vezes eu dava respostas para mim, querendo me auto-justificar, dizendo assim: mas tem tanta gente já fazendo isso, ou tem tanta gente já tendo um certo tipo de postura que é esperado pelo mundo, né? Porque o próprio mundo não sabe de uma maneira consciente, mas a palavra deixa claro que o mundo também espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu fiquei pensando assim: mas tanta gente já queimou o filme de Jesus, já queimou o filme do Evangelho, dos evangélicos, né? Enfim, não estou aqui levantando bandeira de nenhum tipo de religião, porque religião não salva ninguém. O que salva é o amor a Jesus e ao sacrifício que ele fez na cruz. Então, assim, eu fiquei me perguntando: mas por que eu vou falar? E na mesma hora, em vários momentos, eu sentia Deus me responder assim: mas por que você não quer falar? Então, eu fiquei pensando: realmente estou dando desculpa. Eu estou tentando justificar algo que não tem para que ser justificado, né? E eu me lembro algumas vezes que, na verdade, toda a timidez foi começada a ser tirada de mim assim aos poucos, mas desde a infância. Mas eu tive o primeiro contato com o trabalho evangelístico, eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Em 92, eu sou de João Pessoa, e em 92 existia um projeto chamado Projeto Jonas, que, se não me engano, foi liderado pela primeira igreja batista de João Pessoa, que eu fazia parte. Eu era criança ali, era membro do coral infantil, e esse projeto tocou a minha alma, porque assim, foi a primeira vez que eu saí na rua para falar de Jesus. Então, às vezes eu estava tão envergonhado, mas eu só entregava um panfletinho assim, e as pessoas viam que estava escrito na minha camisa, Projeto Jonas, eu não lembro mais o que estava escrito, mas eu comecei a me sentir útil. Então eu me lembro de quão é importante nesses últimos dias que estamos vivendo, e aqui eu não quero fazer nenhum tipo de menção ou analogia de tempo, necessariamente escatologicamente falando, mas a gente sabe que quem já conheceu, quem conhece, e até os que não conhecem, né? Eu tive uma experiência com um colega de trabalho que ele soltou assim, de certa forma, é fim dos tempos, e a gente sabe que tudo vem caminhando para o fim dessa era, né? O fim desse tempo que estamos vivendo. E então, assim, o que eu desejo nesse momento é que esse projeto, né, enfim, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para gerar naqueles que estavam envergonhados, assim como eu, que ainda estou um pouco, mas é para gerar um despertar, né?
Se eu não me engano, Paulo falou lá em Efésios capítulo 5, não lembro qual versículo, ele fala: desperta ao tu que dormes, né? Então esse despertar possa gerar em cada um de nós esse desejo de não só falar do Evangelho, mas viver, né? E nisso consiste no que traz a premissa de viver o Evangelho. A porta é estreita, ela não é larga. Nós seremos discriminados, já estamos sendo desde sempre, e o Brasil é um país que tem bastante liberdade para isso, religiosa, né? E a gente tem que aproveitar esse momento, né? Então é tempo da gente estar despertando realmente, né? Não se envergonhar mais do que jamais poderia ter sido uma vergonha. Pelo contrário, a gente tem que ir adiante, remar contra essa maré gigante que está vindo, né? De tentar destruir fundamentos básicos, princípios onde toda a sociedade do mundo foi alicerçada, e todas as sociedades que quebraram esses princípios vieram a sucumbir. Todos os reinos, todos os impérios que quebraram esses princípios vieram a sucumbir. Mais pra frente eu falo de experiências que eu tive com textos mais até escatológicos, mas no momento que eu queria deixar para vocês é esse: não vamos nos envergonhar do Evangelho, porque ele verdadeiramente é o poder de Deus, poder para destravar a nossa vida, poder para fazer a gente viver algo melhor do que a gente vem vivendo, e viver o Evangelho, não só falar, mas viver. Eu me lembro, só para finalizar, eu me lembrei agora de uma experiência que eu tive com uma pessoa que me instruiu no mundo, na vida de uma maneira geral, mas assim, no ensinamento da palavra de um modo bem simples. É uma amiga minha que eu tenho no coração, ela ainda está viva, é uma senhora. E eu me lembro que quando eu conheci ela, eu estava totalmente distante, né, dos propósitos que Deus tinha para mim. E no dia que eu conheci ela, foi numa feira, num mercado aberto lá em João Pessoa, mercado de feira livre. Ela tinha uma barraquinha, vendia lanches. E eu vi ela falando de uma maneira bem simples do Evangelho, e eu perguntei: mas há quanto tempo a senhora é convertida? Aquela pergunta padrão de crente, né? De ex-crente ou do evangeliquez, né? Daquele pensamento, do pensamento padrão, né? E eu perguntei: há quanto tempo a senhora é convertida? Ela falou: hoje de manhã. Então é isso. A cada dia a gente vem a se converter, todos os dias. Conversão, ela é um processo. Ela não é uma decisão única, ela é uma decisão cotidiana. É todos os dias, o dia todo. Então que isso fique guardado no seu coração e que o Eterno te abençoe.